Hi everyone, welcome to my channel. This is Ronnie, and today you learn reported speech, direct speech and indirect speech. Então, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje vocês vão aprender um pouquinho sobre reported speech, né? Que quer dizer você relatar o que alguém te falou, tá? Você relatar para outra pessoa, né? Então a gente vai aprender a utilizar o discurso direto e o discurso indireto em inglês. Imagino que vocês já tenham estudado isso em português, ok? Não é muito diferente, só alguns detalhezinhos que a gente precisa, né, se atentar bastante. Vamos lá então? Antes da gente partir, né, propriamente para a aula, eu gostaria de anunciar para vocês esse meu curso de inglês voltado para estudantes do sexto ano e para estudantes de nível inicial de inglês, ok? Aqui você vai aprender desde pontos gramaticais básicos até a fazer leituras básicas em inglês, né? Leitura e compreensão de texto. Então, se você quiser saber mais, tem um link aqui na descrição desse vídeo. É só acessar lá e desfrutar desse conteúdo aqui. Então, todo o conteúdo do sexto ano, tá? Do ano todo, você vai conseguir encontrar aqui. Então, dê de presente para seu filho, né? Para seu afilhado, né? Peça ao seu pai para adquirir, porque pode te ajudar bastante, né? A se dar bem no sexto ano. A sair daquelas notinhas básicas para tirar notas máximas em inglês, beleza? Então vamos lá. E o que vem a ser então reported speech? Então, it is a speech which tells you what someone said, but does not use the person's actual words. O reported speech nada mais é do que você falar para outra pessoa, contar para outra pessoa, né? Nós chamamos isso de fazer fuxicar, né? Então, falar para outra pessoa o que alguém te contou. Então, você não guarda segredo nesse caso aqui. Então, sempre que você quiser relatar para outra pessoa o que uma outra te falou, você vai chamar isso de reported speech, né? O reported speech ele pode ser dividido em discurso direto e discurso indireto, tá bom? E a gente vai aprender um pouquinho sobre isso agora. Vamos lá? Então, a direct speech. O que seria o discurso direto? Vamos supor que alguém tenha te contado alguma coisa e você vai contar para outra pessoa. Então, você pode usar o discurso direto. O que seria o discurso direto? States the exact words a person says. Você utiliza as palavras exatas, sem tirar e nem pôr uma vírgula, tá? Do que a pessoa te diz. Então, quando você utilizar as próprias palavras da pessoa para falar para uma outra pessoa, você chama isso de discurso direto, tá? Então, o tempo verbal você não muda, a pessoa você não muda, né? A gente vai entender isso agora. Presta atenção aqui nesse exemplo. Se liga aqui nessa historinha. Olha só, o Diego, ele está contando para mim, o Teacher Rony, né? Uma coisa bem interessante. Ele fala assim, ó, I wanna eat some pizza tonight. Eu quero comer pizza hoje à noite. Ó, I want to eat some pizza tonight. Eu pensei, sério? Ele pediu para guardar segredo, só que eu não sou baú, vou contar para outra pessoa. Então eu quero que vocês observem e guardem essa frase aqui dele, ó. I want to eat some pizza. Está falando agora comigo. Aí eu chego e conto para os outros colegas. Olha só. Aí eu falo assim: Ei, Diego said, I want to eat some pizza tonight. Olha, eu utilizei as próprias palavras do Diego, tá? Por isso que eu até coloquei entre aspas aqui, justamente para identificar que eu estou utilizando as próprias palavras dele. Eu não tirei e nem coloquei uma vírgula, tá bom? Então, olha só. I want to eat some pizza. Quando eu for relatar para alguém, utilizando o discurso indireto, eu não mudo nada. Ó, I want to eat some pizza. Beleza? Quando eu falo eu não mudo nada, eu quero que vocês observem o seguinte. Na parte da fala e da escrita, você vai acrescentar somente isso. Ó. Diego disse, ó, Diego said, coloca a vírgula, e entre aspas a fala dele. Isso para identificar o discurso direto. Então está aí. Para você identificar o discurso indireto, sempre vai estar entre aspas. Então quando você for fazer sua prova, lembre disso. Se estiver entre aspas, é discurso direto. Discurso direto, né, você vai conseguir identificar porque vai estar entre aspas. Beleza? Olha, para iniciar o discurso, você coloca o nome da pessoa e a palavra said. Said, que significa disse. Beleza? Bora lá.
No entanto, se eu quiser falar o que o Diego me contou, utilizando o discurso indireto, eu tenho que fazer algumas alterações, né? Então vocês vão observar aqui agora pela minha fala, ó. Diego said he wanted to eat some pizza that night. Perceba, ó, Diego said, até aqui tudo bem. Agora aqui, ó, ao invés de eu colocar I wanted, eu coloco he wanted. Entenderam? Porque eu estou me referindo ao Diego. Nesse caso aqui, como eu fiz algumas alterações, eu chamo isso de discurso indireto. E é sobre essas alterações que nós vamos, né, estudar agora, ok? Como fazer essas alterações. Mas eu quero que vocês já observem, ó, no discurso direto, utilizei a própria fala dele. I want to eat some pizza. Eu quero comer pizza hoje à noite. No discurso indireto, eu identifico assim, ó, Diego said he wanted to eat some pizza that night. Diego disse que ele queria comer pizza naquela noite. Beleza? Então, olha só as alterações que eu fiz aqui, ó. He wanted, e no finalzinho, ao invés de me referir a tonight, eu substituo por that night. Mas isso tudo, gente, nós vamos aprender agora. Acompanhe essa aula até o final. Se já gostou do assunto, se já começou a entender, já deixa o seu like aí. Já compartilhe com seus amigos que vão fazer prova amanhã ou semana que vem. Enfim, compartilhe com seus amigos porque esse conteúdo é muito relevante, né? Então vamos lá. E é muito significativo para mim se você fazer isso, beleza? Deixa seu comentário de onde é que você está assistindo essa aula, né? Se gostou, se não gostou, deixa aí nos comentários. Se você quiser aprender outro assunto também, coloque aí que eu vou procurar estudar e gravar vídeos sobre ele, beleza? Vamos lá então. Então, o reported speech, olha só, eu peguei as duas falas lá só para comparar para vocês observarem, né, o que foi alterado. No discurso direto, eu coloquei aqui, ó, Diego said, I wanted to eat some pizza tonight. Eu queria comer pizza aquela noite, né? Eu queria comer pizza hoje à noite, né? I wanted to eat pizza that night. Eu queria comer pizza, né, hoje à noite. I wanted to eat pizza tonight. Ó, no indirect speech, eu falo assim, o Diego said he wanted to eat some pizza that night. Então, repito. Ó, eu tive que fazer alguma alteração aqui, por isso teve um cortezinho, mas porque eu tinha colocado aqui no passado, mas enfim, fiz as alterações e já voltei. Então, essa fala do Diego, ó, I want to eat some pizza tonight. Eu quero comer pizza hoje à noite. Então, isso aqui eu estou usando discurso direto. Perceba a diferença. Ó, eu coloquei ok aí. Eu coloquei, ó, entre aspas, né? Coloquei o início aqui, né? Ó, coloquei entre aspas para identificar que é a própria fala dele. Eu não tirei nem coloquei uma vírgula, tá vendo? Agora, no discurso indireto, o que acontece? Ó, Diego said, o início é igual, certo? Mas aqui, ao invés de eu falar como eu vou fazer a alteração, né? Então, Diego said he wanted to eat some pizza that night. Ele disse que ele queria comer pizza aquela noite. Porque agora já é outro dia, tá, gente? Então, para me referir ao que ele disse antes, eu tenho que utilizar o passado. Então, aqui, primeira observação. A frase que ele disse estava no presente. Quando eu for relatar, eu tenho que utilizar o quê? O passado, certo? Então, a frase dele estava no presente. Quando eu for relatar, eu tenho que relatar no passado, tá bom? Mas essas observações a gente vai aprender daqui a pouquinho, tudo bem? E outra mudança que eu fiz aqui foi o tonight, ó. Eu coloquei that night, porque tonight é hoje à noite. E that night foi aquela noite, porque já passou, né? Foi na noite passada. Beleza? Então, primeiras observações são essas. Bora lá, prosseguindo. Olha só para vocês verem aqui colorido, ó, Diego said, I want to eat some pizza tonight. No discurso indireto, Diego said, he wanted to eat some pizza that night. Beleza? Conseguiram perceber a diferença? No discurso indireto, eu não uso propriamente, né, as palavras que ele disse. Eu faço alteração porque eu utilizo as minhas próprias palavras, né? No discurso direto, utiliza as próprias palavras da pessoa. No discurso indireto, eu faço a modificação, né, para usar as minhas próprias palavras, beleza? Vamos lá.
Então, essas modificações são assim, ó. Como é que eu sei? Se a fala que a pessoa, né, utilizou estiver no presente simples, eu tenho que passar para o passado simples, quando eu for utilizar o discurso indireto. Então eu digo assim, por exemplo, Diego said, I want to eat some pizza. Eu quero comer pizza. Quando eu for relatar, o verbo tem que ir para o passado. Somente isso, certo? Ó, Diego disse que ele queria comer pizza. Beleza? Então, quando a frase estiver no presente, né? Quando você for relatar, tem que relatar utilizando o passado. Aí aqui eu coloquei um exemplo para vocês. Tudo bem? Bora lá, prosseguindo. Se a frase que a pessoa disser estiver no presente continuous, por exemplo, ó, Diego diz: Eu estou comendo pizza. Mas, gente, é possível a pessoa falar. E se você quiser relatar isso, como é que você faz? Se a pessoa falou no presente, você sempre tem que jogar pro passado, tá? Sempre tem que jogar no passado. Então, present continuous, qual é o passado do present continuous? Past continuous. Então, ele disse, eu estou comendo pizza. Você vai falar, Diego disse que ele estava comendo pizza. Pessoal, vale reforçar, aquelas alterações que nós aprendemos, tá? Tem que ser utilizada aqui. Por exemplo, ó, no discurso indireto, eu utilizei ele, né? Ó, aqui no discurso direto, eu. No discurso indireto, ele. Diego disse que ele estava comendo, tá? E lembre-se que o tempo verbal tem que ir para o passado, beleza? Bora lá, próximo. Professor, e se a frase estiver no passado simples, como é que eu faço? Se a frase estiver no passado simples, você tem que jogar para o passado perfeito. Simples assim. Por quê? O passado perfeito é o passado do passado. Então, aqui um exemplo, ó. Diego said, I played soccer yesterday. Eu joguei futebol ontem. Quando você for relatar, você diz, Diego said, he had played soccer the day before. Olha só outra alteração que eu fiz, the day before. Quando a pessoa falar yesterday, você utiliza the day before. Beleza? Mas esse detalhe a gente vai aprender daqui a pouquinho. Beleza? Mas o que eu quero que vocês observem é que quando a frase que a pessoa disser estiver no passado simples, quando você for relatar para alguém, né? For fuxicar para alguém, você vai usar o past perfect. Lembre-se que o past perfect sempre é o had mais um verbo no particípio do passado, tá bom? Particípio. Eu não vou conseguir escrever aqui, mas particípio do passado. Beleza? Tudo bem? Vamos lá então. Professor, tem mais? Tem. Olha só. E quando a frase estiver no past continuous, né? Passado continuous. Pessoal, se você não sabe o que é passado continuous, se não sabe nenhum desses tempos verbais que eu estou ensinando aqui, né? E tem um vídeo, tem vários vídeos no meu canal. É só você entrar no meu canal e colocar Past Continuous Rony Teacher, tá bom? Então coloca o tema mais Rony Teacher. Então Past Continuous mais Rony Teacher, que você vai ter um vídeo sobre isso, tá bom? Past Perfect Continuous. Então quando a frase estiver no Past Continuous, tem que colocar no Past Perfect Continuous. Como assim, professor? Olha só o exemplo. Diego said, I was playing soccer. Diego disse, eu estava jogando futebol. Quando você for relatar, você vai relatar assim, ó, Diego said, he had been playing soccer. Sempre no Past Perfect Continuous tem que ter o had been. Sempre tem que ter o had been. E o verbo seguinte está no gerúndio. Playing, ou seja, tem que ter o ing. Tudo bem? Vou repetir. I was playing soccer. Quando for relatar, he had been playing soccer. Tá bom? O verbo com ing não muda, tá bom? Professor, mas por que had been? Lembre-se que o was, na verdade, é o verbo to be, certo? E o verbo to be no particípio do passado é o been, been. Beleza? Se não entende, não sabe sobre isso, pesquisa no meu canal que tem aí um vídeo falando sobre isso, beleza? Vamos lá, professor, e se já estiver no past perfect, no passado perfeito? Aí não muda, né, gente? Vai continuar no past perfect.
Porque esse é o último passado que nós temos. É o passado mais antigo, é o passado dos passados. É o rei do passado, tá bom? Então, ó, Diego said, I had watched it before. Diego disse, eu assisti isso antes. Ó, Diego said, he had watched it before. Não muda, tá bom? Ó, fica had watched, had watched. Esse é mais fácil, né, gente? Bem tranquilo. Vamos lá, então. Tem mais? Tem, ó. E quando a pessoa disser uma frase utilizando o futuro com will? Lembra que a gente precisa fazer frase no futuro. Quando a pessoa utilizar o will para fazer frase, ó, I will help you. Eu vou ajudar você. Você vai mudar para o would quando você for relatar. Tá bom? Então, Diego said, he would help me. Diego said, he would help me. Beleza? Então, olha só, fica would help. Tudo bem? Então, quando for will, no discurso indireto, você vai utilizar o would. O que é discurso direto? É fuxicar, é relatar para outra pessoa o que alguém te contou, porque você não é baú. Muito bem. Beleza. Ó, you can. Can é o verbo modal, né, que significa pode. O passado de can, né, a gente pode utilizar o could. Então, Diego said, I can swim very well. Então, Diego said he could swim very well. Diego disse que ele conseguia nadar muito bem. Então, quando tiver o can, você utiliza o could quando for fuxicar para alguém. Beleza? Muito bem. E agora tem o may também. May também significa pode, né? Então, quando você tiver o may, quando a pessoa utilizar uma frase, te falar alguma coisa utilizando o may, você utiliza o might para contar para outra pessoa. Então, Diego said, I may arrive early. I may arrive early. Diego disse que podia chegar mais cedo. Ó, Diego said, he might arrive early. He might arrive early. Diego disse que ele podia chegar mais cedo. Tá bom? Então, é basicamente isso aí que vocês vão encontrar nas suas avaliações aí, beleza? Nas suas atividades. Espero que esteja ajudando. Se você está gostando, já deixa o seu like, né? Comenta aí, compartilha com todo mundo, né? Se não é inscrito, inscreva-se nesse canal aqui, porque vai ter muito mais conteúdo bom aí para vocês. Então, olha só, tem mais o último, que é o must, né? O must significa obrigação, né? Então, ó, Diego said, I must consider the options. Diego disse que eu sou obrigado, que eu devo considerar as opções. Né? Diego disse, eu devo considerar as opções. Quando você for relatar, o must ele vai ter que se transformar em had to. Então, Diego said he had to consider the options. Diego disse que ele tinha que considerar as opções. Beleza? Bem tranquilo, né, gente? Olha só, esse vídeo aqui vocês podem assistir várias vezes, quantas vezes vocês quiserem, tá? O bom de você ter esse vídeo aqui é que você pode, né, assistir repetidas vezes, até você entender. Pode pausar. Se você estiver achando a minha fala muito lenta, pode colocar no 2.0 que eu acho que vai ficar perfeito para você. Então aqui no canto aqui do vídeo tem configuraçãozinha que você pode acelerar esse vídeo, né? Eu falo um pouco lento mesmo, mas você pode colocar aí, né, no 1.5, 2.0 para acelerar o vídeo, beleza? Então vamos lá. Algumas observações. Ó, aqui tem algumas outras mudanças que você precisa fazer. Normalmente no final das frases nós vamos utilizar, né, alguns marcadores temporais, né? Então, por exemplo, nós vamos utilizar o now, today, tonight, here, these, né? Então, quando a pessoa utilizar isso no discurso direto, você vai utilizar esse aqui, ó, no discurso indireto, essa outra tabelinha. Quando a pessoa falar now, quando você for relatar, tem que utilizar o then. Quando a pessoa falar today, você tem que usar o that day. Quando a pessoa falar tonight, você vai utilizar o that night. Quando a pessoa falar here, você vai usar o there. Quando a pessoa utilizar o these, você vai usar o that para relatar. Quando a pessoa usar o these, você vai usar o those para relatar. Bora ver um exemplo aqui? Diego disse, I am playing soccer now. Estou jogando futebol agora. Quando você for relatar, fica assim, o Diego said, he was playing soccer then, que ele estava jogando futebol naquela época lá, beleza? Então, then. Então, olha só a alteraçãozinha que foi feita. O now tem que passar a ser then quando você for relatar. Tudo bem, gente?
Tira print dessa tabela aí, porque pode ajudar vocês bastante. Salva como papel de parede, né? É uma tabela excelente. Bora lá, tem mais alterações? Tem sim. Olha só, quando a pessoa utilizar o yesterday, né, você vai utilizar ou a expressão the day before ou the previous day. Quando a pessoa utilizar a palavra ago, por exemplo, I visited my father 2 years ago. Você vai utilizar o before, ok? Quando a pessoa utilizar o tomorrow, faltou o ozinho aqui, você vai utilizar para relatar, para fuxicar a palavra ou a expressão the next day ou the following day. Já com as expressões last week, last month, last year, você pode utilizar the week before, coloquei o beforezinho aqui, the month before ou the year before, tá bom? The year before. Bora ver um exemplo aqui? Diego said, I played soccer yesterday. Eu joguei futebol ontem. Ó, Diego said he had played soccer the previous day. Diego disse que tinha jogado futebol no dia anterior, the previous day. Beleza? Pessoal, essa aula está ficando um pouco extensa, mas é assim mesmo, porque esse conteúdo é pesado. Então eu queria colocar tudo aqui para não ficar uma coisa separada para vocês. Colocar logo todo o assunto nesse vídeo. Então pode demorar um pouquinho, mas pode ter certeza que vai ser proveitoso aí para vocês. Beleza? Então olha só, quando a pessoa utilizar essas expressões, essas marcas temporais, você tem que utilizar essas daqui para fazer o seu fuxico, para relatar no discurso indireto. Beleza? Mais outras observações aqui agora, olha só. Normalmente, quando a gente vai começar a falar o que a pessoa te contou, você pode utilizar aqui duas palavrinhas. Você pode utilizar o say, né, que quer dizer, e tell, contou. Tá? Então, você pode utilizar uma ou outra, sem problema nenhum. Né? Então, olha só. Nós usamos o tell, told. We use the verb tell when we mention the person spoke to. Quando você mencionar para quem você está falando, você vai utilizar o tell, tá bom? Quando você utilizar para quem você está dizendo. Ou seja, depois da palavra tell, tem que ter a pessoa para quem você está contando o fuxico. Por exemplo, eu contei para Maria. Olha só, depois do contou, tem para quem você, né, contou. Então, ó, will tell somebody something. Na verdade é que nós utilizamos aqui, ó, nós contamos para alguém alguma coisa, tá bom? Por exemplo, Karen told me, ó, contou para alguém. Quem é esse alguém aqui no caso? Eu. Então, sempre depois do told, tem que ter o nome da pessoa, tem que ter a referência, né, para quem você está contando. Ó, Karen told me that she was tired. A Karen me contou, ó, contou-me que ela estava cansada. Esse that aqui, no português a gente sempre quer usar, né? Por exemplo, Karen contou-me que ela estava cansada. No inglês, ele é opcional, você pode utilizar ou não, certo? Então eu coloquei entre parênteses justamente para identificar que pode utilizar ou não, tá bom? Mas em resumo, o tell eu utilizo quando eu mencionar a pessoa para quem eu estou contando, beleza? Já o say não, o say é diferente, beleza? O say eu utilizo quando eu não me referi à pessoa para quem eu estou contando, tá? Nós só dizemos algo para alguém. Tá? Ó, nós dizemos algo para alguém, tá bom? Mas não precisa mencionar a pessoa para quem você está contando. Então, o verbo, ele não precisa de a personal object, de um objeto pessoal, ou seja, não precisa mencionar para quem você está contando. Okay? Exemplo, Karen said she was tired. A Karen disse que ela estava cansada. Disse para quem? Então não é relevante aqui e você não precisa. Essa pergunta você não utiliza, tá bom? Então, Karen disse que ela estava cansada. Tudo bem? E olha só, se eu quisesse falar Karen disse para Maria, ao invés de ser o said, eu deveria utilizar o quê? O told. Porque o told eu utilizo para me referir, né, a quem eu conto alguma coisa. Claro, gente, isso eu estou falando do discurso indireto,
tá bom? Indireto. Porque é possível, no discurso direto agora, é possível eu utilizar para quem a pessoa diz, mas isso é no discurso direto. Ó, Jane said to me. A Jane disse para mim. Porque aqui é discurso direto, tá? E nesse caso não tem problema, olha só. Aí eu coloco as aspas. I'm so happy today. Eu estou muito feliz hoje. Nesse caso eu utilizo o quê? As aspas. E aí, gente, eu posso utilizar o said to me, mas somente quando for discurso direto, tá bom? Quando eu estiver relatando, fuxicando para alguém, aí eu não vou utilizar o said referindo-se a alguém. Eu só digo algo para alguém. Por exemplo, Karen disse, né, que ela estava cansada. Pegaram aí? Entenderam? Beleza? Se entendeu, bora prosseguir. Aqui tem um pequeno resumo para vocês. Ó, o told eu utilizo, né? O told é usado no discurso indireto quando mencionar a pessoa para quem você está falando, tá? O said eu utilizo no discurso indireto quando eu não mencionar a pessoa para quem eu estou falando. Então, ele é o contrário de told. Então, a dica é, quando mencionar para quem você está falando, utilize o told. Quando não mencionar para quem você está falando, tá bom? Você utiliza o said. Isso, discurso que indireto. Indireto. Professor, você disse que o said to também pode ser utilizado? Pode, o said to é utilizado somente no discurso direto. No discurso direto, aí você pode falar, utilizar o said to, se referindo a quem você fala. Por exemplo, Maria disse para Pedro. Ó, disse para. Aí eu posso utilizar, né, o said to para me referir a quem eu estou falando. Tudo bem? Então, aqui o exemplo, ó, ou melhor, fica assim, ó, é usado no discurso direto, quando mencionar a pessoa para quem você fala. Em outras palavras, para mencionar a pessoa para quem você fala, eu utilizo o said to. Para quem você para se referir à pessoa, tá? Agora eu utilizo o told no discurso indireto quando eu me referir à pessoa para quem eu estou falando. Então, o told, discurso indireto, e o said to, discurso direto. Beleza? É basicamente isso. Bora lá então? Acho que tem um exercíciozinho para a gente fazer agora, hein? Espera aí. Opa, avancei demais. Aqui, ó. Para esse vídeo, tá? Dá uma pausa aí e tenta responder, tenta preencher essas frases, né? Você vai completar com told e said. Então agora você, se não entendeu antes, você vai entender agora. Então olha só, complete com told ou said. Então aqui, ó. Vamos lá, pausa o vídeo primeiro. Quero que vocês tentem. Muito bem. Bora corrigir agora? Olha só, my boyfriend, I want to live. Eu, para meu namorado, que eu queria sair. Então, ó, perceba que aqui tem a referência de quem você, para quem você está falando. Então, se tem, eu vou usar qual dos dois? Se você disse told, eu imagino que você acertou. Letra B. My brother, there was a message for me. Meu irmão, que havia uma mensagem para mim. Ele contou para quem? Né? Aqui não tem a referência imediata aqui. Então, ó, said. Ellen, us. She was in Paris last month. A Ellen, para nós, que ela estava em Paris no mês passado. A Ellen contou para nós. Aqui tem a pessoa para quem, né, ela contou. Então, é told. Greg, his children were at school. O Greg, que os filhos deles estavam na escola. Ele contou ou disse para quem? Não tem, né? Então vai ser o said. Então ficou assim, ó. Told, said, told, said. Said. Beleza? Acho que é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido, né? Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula. Volta, coloca na velocidade 2.0, assiste tudo de novo, vai pausando, vai fazendo as suas anotações. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar te ajudar. Beleza? Então espero que vocês tenham aproveitado bastante mesmo, né? Então, mais uma vez, reforço. Se você conhece alguém que está no sexto ano, né, que está passando por alguma dificuldade aí com esse conteúdo do sexto ano, seja de escola pública, regular,
recomendo o meu livro para essa pessoa. Meu livro não, desculpa, o meu curso, que é totalmente online. Ele adquire, né, e já tem acesso imediato ao curso, às aulas, e as aulas estão divididas com subtópicos, né, de todo o sexto ano, verbo to be, né, family members, numbers. Então, tudo que ele precisa para o sexto ano, que o estudante precisa para o sexto ano, está aqui nesse material. Tá bom? Então, dê de presente para seus amigos aí também. Olha só, gente, redes sociais, vocês podem aí me seguir, né? São redes sociais que eu utilizo também para fazer postagem de material de inglês. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero vocês no próximo vídeo. Bye, bye!